Vamos lá, vamos ver aqui Heróis Esquecidos e Vilões Esquecidos, uma homenagem aos personagens desconhecidos pré-crise. Foi o Black que mandou esse vídeo e ele pediu pra ver em 1.5x. Bora lá. E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje eu quero saber, assim, vocês lembram dos Heróis Esquecidos? Se lembra, acabou o vídeo. Muito bom. Valeu pelo react, tamo junto, vamos pro próximo. Sacanagem. Mas caso você não lembre, que eu acho que é a maioria, essa é uma continuação da nossa série de grupos de heróis e vilões da DC, que eu vou colocar aqui a playlist acima, e já falamos alguns deles. Então vamos aqui falar sobre os heróis esquecidos e aproveitar e falar também dos vilões esquecidos. Ô teu pai de cueca, não precisa mandar 50 não, porque eu não te dei nenhuma dica de fato de relacionamento. Eu te dei o básico ali, né? Não precisa mandar 50 não. Não te falei exatamente o que fazer, igual eu fiz pelos outros. Os outros eu falei, tipo, faz isso, isso, isso. Esse aí eu te falei básico, pô, uma reflexão. Esse grupo de personagens surgiu no meio dos anos 80, e se formos ver hoje em dia, alguns deles não são tão esquecidos, como o próprio Rick Flag, né, que já estava nos filmes da DC, ou até o Homem-Animal, né, que... Difícil refletir sobre uma situação que você estava inseguro, né? Mas lembra que o risco existe para você ter grandes conquistas ou grandes falhas. O negócio é você não ter medo da falha. Os anos depois dessa fase dos Heróis Esquecidos, ele teve a fase com o Grant Morrison, que ficou bastante conhecido. Mas nessa época, esses personagens que faziam parte dos Heróis Esquecidos eram muito pouco trabalhados. Por exemplo, a Delphine, ela só tinha aparecido praticamente uma única vez na DC. A primeira aparição de alguns desses membros dos Heróis Esquecidos aconteceu na Action Comics número 545, mas a aparição de todos eles só aconteceu 7 edições depois. Eles estavam reunidos em uma base, e cada um deles conta que achou sem querer um templo dourado, né, com muito ouro, e sempre acontecia alguma coisa. E quase sempre era o governo que se metia no meio, dizendo que eles não podiam estar ali, que era uma área deles e tudo mais. Então aqui primeiro eu vou citar cada membro dos Heróis Esquecidos e a consequência depois deles terem achado esse templo. O primeiro, e eu acho que é um dos mais desconhecidos do geral, é o Cave Carson, né, que é o maior geólogo da Terra. Uma certa vez ele fez uma máquina de quebrar grandes rochas e com isso, sem querer, achou esse templo, mas logo em seguida ele foi acusado pelo governo americano de ter entrado em terras do próprio governo e foi obrigado a entregar tudo, mapas e tudo mais. Depois veio o Dane Dorrance, que é um caçador de tesouros e o líder do grupo Demônios do Mar, que também acharam um templo dourado agora debaixo d'água, mas logo eles foram abordados por um barco também do governo. E a Delphine, né, que até aqui não sabemos nada sobre a origem dela, como é que surgiu os poderes, só que ela consegue respirar debaixo d'água, também achou ao mesmo tempo esse templo na água, mas logo foi atacada e capturada. Mas no fim, ela conseguiu fugir. Um outro membro é o Rick Flag, né, que nessa versão pré-crise ele comandava o antigo Esquadrão Suicida, né, que fazia missões fantásticas e quase sempre enfrentava dinossauros ou outros monstros bem grandes. É impressão minha, porque eu estou com raiva do Esquadrão Suicida atual, ou esse Esquadrão Suicida parece muito mais interessante do que o Esquadrão Suicida normal. Antigo Esquadrão Suicida, né? Atual, no caso. Missões fantásticas e quase sempre enfrentava dinossauros ou outros monstros bem grandes. Mas essa versão do Esquadrão Suicida pré-crise não teve tantas histórias. E aqui... Não é o quê? Não é... Era uma merda? É. Eu imagino por causa da... Tá falando do conceito, né? Tipo, a ideia parece legal, mas a execução... E o Rick Flag, junto com o resto do esquadrão, ele encontra um templo numa montanha cheia de neve, e pouco tempo depois, o Esquadrão Suicida, que era um grupo do governo, foi desmontado. É legal aqui até saber que aqui foi o fim do Esquadrão Suicida pré-crise. Depois veio o Homem-Animal, que no pré-crise, antes dessa história, só tinha aparecido em 6 Homem-animal. Como se o homem não fosse um animal, né? revistas. E mal conhecíamos um pouco dos seus poderes, né? O que a gente sabe que caiu um meteoro perto dele, e assim que ele ganhou a habilidade de pegar os poderes dos animais que ele tivesse próximo, né? Se um animal estiver distante, ele perde automaticamente. Ele acha esse templo no Brasil, mas logo que ele achou, ele teve o passaporte revogado. Brasil! E eu acho também que muitos não conhecem o Congo Bill, né? Que tinha um anel mágico que faz ele virar um gorila chamado Congorila, né? Eles meio que acontece uma troca de corpos aqui. Ele achou o templo na África e ele viveu a vida toda adulta por lá. Mas logo que achou o templo, também teve seu passaporte revogado. Após isso, o Hip Hunter, né, que tá com uma aparência bem mais velha, já a gente conta o porquê disso, ele tentou ir até o começo de tudo, ver o Big Bang, o mundo da criação, né? Tipo, Pô, mas Esquadrão Suicida pra pegar um grupo de aventureiros com poderes estranhos pra desvendar grandes mistérios... Eu acho que é uma ideia muito legal, cara. Tipo, missões que ou vai ser glória ou morte. Eu acho muito interessante. Tipo, pegar vilões pra uma missão também faz sentido? Também, mas... Sei lá. Eu tô meio de saco cheio do conceito de, tipo, olha só como esses vilões estão sendo reescritos pra se ajustarem à demanda pop do mercado atual, que tá muito dark. O sentimento aqui que ele queria fazer que nem o Cronor fez e deu uma consequência grande, né? Mas beleza. Não que não tenha coisas boas, né? Mas enfim, lógico que dá errado, e ele vê, no começo de tudo, esse mesmo templo também, né? Milhões de anos atrás. Então por isso acontece uma turbulência, então o Hip Hunter e sua tripulação acaba ficando inconsciente, e quando eles acordam no presente, estavam todos bem mais velhos. E finalmente o Hip Hunter anuncia o homem que convocou todos esses heróis esquecidos. O nome do cara é Hip Hunter, caçador de hippies. Que foi o Homem Mortal. E ele diz até que eles devem derrotar o Superman antes que ele vire um vilão, né? Mas antes de falar sobre esse plot, a continuação, vamos conhecer um pouquinho sobre o Homem Mortal. Na verdade, esse personagem é um ser que usa um colar, e ele viveu desde o tempo dos Homens das Cavernas, e foi muito importante
importante em várias eras da história. Ao contrário do Vandal Savage, né, que viveu no mesmo corpo, até se fosse machucado algum ferimento ele se curava sozinho, o próprio Homem Mortal, toda vez que ele fosse morto, ele renascia no corpo de outra pessoa, ou alguém jovem ou alguém mais velho, mas sempre alguém diferente. E por isso ele não tem um nome fixo. A cada vida nova é um nome diferente, e aqui também ele tem poderes, né? Como ele pode voar, tem alguma velocidade, não como o Flash, né, mas só grande velocidade mesmo, tem super força e aparentemente sempre lembra das memórias das vidas passadas, caso ele esteja carregando esse colar. Em um certo momento falam que ele é um homem que viveu mais de 100 vezes. Eu acho que meio pouco, né? Desde das cavernas a gente viveu pelo menos umas 10 mil vezes e olha lá, né? Não sei não. E se você for pesquisar na internet, você vai achar a informação que o Homem Mortal é da Terra 1, enquanto que o Vandal Savage é da Terra 2. Eu tô falando isso aqui meio que um parênteses da história principal, e agora eu vou botar um parênteses dentro do parênteses, que é falar sobre o Vandal Savage, né? Que assim, nesses anos 80, ele tinha virado um vilão do Superman da Terra 1. Isso mesmo, ele não estava mais lá na Terra 2, que é onde sempre conhecemos suas histórias. E na revista da... Cara, esse negócio de Terra 1, Terra 2, eu acho tão... Action Comics número 515 e 516, a linha do tempo da Terra 1 é alterada. E o Vandal Savage se torna aqueles vários imperadores ao longo do tempo, né? E até quando o Superman da Terra 1 chega na Terra, o Vandal Savage o cria desde criança, né? Como se fosse a sua maior arma do Império. Mas como é que tudo isso aconteceu, né? Foi explicado o seguinte: o Vandal Savage, na verdade, ele foi esses vários imperadores no passado da Terra 2. Até que um dia ele vai ver um vidente que diz que um certo dia ele vai ser derrotado várias e várias vezes pela Sociedade da Justiça. E ele indaga se esse futuro pode ser mudado, mas o vidente explica que não nessa Terra 2, mas em outra talvez. Então é daí que o Vandal Savage vai pra Terra 1, ou seja, ele se lascou, porque a Terra 1 é a Terra principal da DC, né, agora. Tipo, eu não tenho problema com histórias com multiverso. Mas eu tenho problema da forma que esses multiversos são trabalhados, sabe? Ele muda essa linha do tempo, mas o Superman consegue reverter tudo isso, e o Vandal Savage Em Bleach também tem terras diferentes, não tem não? Não sei de onde você tá tirando isso. é dado como morto, entre aspas, porque foi desintegrado, né? Ele virou energia por conta de uma bomba que ele mesmo criou. Mas logo ele retorna, ainda tentando derrotar o Superman da Terra 1 e tentando voltar a população contra o próprio Kryptoniano. Mas isso também não dá certo, mas nessa história é bom citar que ainda fala que o Vandal Savage é da Terra 2. Beleza. Finalmente voltando a falar um pouquinho sobre o Homem Mortal, aqui é contada sua origem e aqui ficou essa confusão, porque ele diz que o mesmo meteoro que deu poderes ao Vandal Savage também lhe deu poderes. E eles até eram de tribos diferentes e rivais, né, brigando. E por conta desse meteoro, o Homem Mortal forja essa joia que carrega durante anos. E ao longo dos anos, né, sempre ele e o Vandal Savage foram inimigos, né? Meio que se um é imperador, o outro é imperador do outro lado, e viviam brigando nessa guerra ao longo do tempo. E a confusão vem porque até então o Homem Mortal sempre foi dito nos registros ser da Terra 1. Mas agora podemos bater o martelo que ele sempre foi da Terra 2, já que ele compartilha a mesma origem com o Vandal Savage. E podemos inferir que aqui só não contou como é que ele foi parar da Terra 2 pra Terra 1. Mas no pré-crise, né, assim, dobrou a esquina, você tá em outra Terra, né? Mas aquele negócio, ou essa teoria que eu falei tá certa, ou simplesmente foi um erro da DC e eles meio que deixaram pra lá e esqueceram tudo isso, né? Mas a gente sempre tenta consertar as cagadas da DC, então vai ficar essa teoria mesmo. Dada todas essas explicações, o plano do Vandal Savage agora nessa revista dos Heróis Esquecidos era transformar a Terra em um mundo pré-histórico graças a uns esporos do tempo que infectou o Superman. O Superman estava espalhando isso, né? E por conta disso que aparecem essas pirâmides ao redor da Terra. Então, após o Homem Mortal avisar o Superman, ele vai até o Sol e toma literalmente um banho de sol, né? No caso, para limpar esses esporos. E a missão deles agora é destruir todas essas pirâmides ao longo da Terra. Os Heróis Esquecidos fazem isso. Legal que eles esquecem a pirâmide encontrada pelo Cave Carson aqui, mas beleza nessa história. O Superman vai voltar no tempo junto com o Hip Hunter para destruir a pirâmide lá no começo de tudo. Eles conseguem fazer isso e, como consequência, salvam o mundo de virar um mundo pré-histórico. O Hip Hunter e sua tripulação voltam a ser jovem e o Superman é dado como morto ficando no passado, mas na revista seguinte ele já volta, tudo bem. Ah, não falo nada, fico quieto, fico quieto. Porra, não era melhor a DC ter tipo. Ah, mano. Sei lá, mano, foda-se. Eu vou dar minha opinião um pouquinho sobre essa história, né? Que na verdade eu acho ela muito preguiçosa. Até uma crítica que eu tenho com a própria Crise nas Infinitas Terras. Porque ele junta uns heróis aleatórios, mas no final essa missão poderia ser com qualquer herói. Assim, eu sei que eles querem colocar uns heróis que Pretende ler alguma história em quadrinhos? Eu já li algumas, mas nada dessas mainstream. Eu leio coisa fechada. mas já faz tempo, mas tipo, não faz sentido. Até o próprio Monitor na Crise fala que tinha que ser esses heróis por conta das habilidades únicas, mas é tudo balela, né? Qualquer personagem ali daria certo também, só destruir as pirâmides. Mas a última aparição dos heróis esquecidos no pré-crise foi enfrentando os vilões esquecidos na revista DC Comics apresenta. Esses vilões foram uma tentativa de formar uma força sobrenatural que pudesse dominar o universo. Eu acho muita graça com a pretensão desses vilões, os vilões esquecidos, que se fosse dominar uma cidade, beleza, mas o universo já é putaria demais. É tanto que o destaque aqui vai para um vilão chamado Mestre Atom, dizendo pra magia, né? Se você fosse tão poderosa, por que você precisa de um bosta como eu? Ok, não foi literalmente assim que falou, mas o sentido foi o mesmo, né? Então vou falar aqui da formação desses vilões. Tem aqui a magia, que eu acabei de falar, que no pré-crise chegou a enfrentar a Supergirl, que apareceu em poucas revistas, e ela é meio que um Dr. Jack ou Mr. Hyde, que fala na palavra que é seu próprio nome, né? A June Moon vira essa bruxa chamada magia. Ela realmente mudava de corpo, porque a June é loira, né? E aqui a magia tem cabelos pretos. Depois tem o Crackle, né? Que é um inimigo do Hip Hunter que o enfrentou lá no século XVIII, e ele também usa uma palavra mágica para transformar pessoas e animais em criaturas que pudesse controlar. Depois aqui tem o Igardes, que é um planeta vivo, que nem um Mogo, e ele controla magia e feitiçaria, e na sua primeira aparição ele acabou sendo
sendo destruído pelo Adam Strange, mas havia se recuperado agora. Além disso, tem o Mestre Átomo, que eu achei muito bom, que ele já enfrentou o Batman e o Superman, e ele tem um capacete que ele pode criar qualquer coisa com sua mente. Depois tem aqui a Criatura Sem Face, ou Caçador de Saturno, né, que seu verdadeiro nome é Shun Yu, e ele é um alien gigante que já atacou o terror na Terra algumas vezes, e tem o poder de absorver as coisas e transformar em arma de destruição. Depois disso tem o Senhor Poseidon, né, que é o vilão lá do Demônios do Mar. Tem uns design muito... né? E ele possui um anel que permite encolher seu tamanho. Realmente são os vilões desconhecidos, esquecidos. E por fim tem um robô gigante, o Ultivak, que é quase indestrutível e já enfrentou os desafiadores desconhecidos que nós falamos nesse vídeo acima. O Ultivak tem várias armas e consegue voar também. Então nessa história, os heróis esquecidos estão sendo apresentados ao público lá em Metrópolis, quando a cidade é atacada pelo Ultivak, né, que foi libertado e reativado pelo Senhor Poseidon. Eles acabam derrotando facilmente todos os heróis esquecidos, e é até importante dizer aqui que o Ultivak não queria fazer isso, ele estava sendo realmente controlado nessa programação pelo Senhor Poseidon. Depois aparece o Superman, que ele segue o Mestre Átomo até a base dos vilões esquecidos, mas é derrotado e os vilões acabam fugindo. Após isso, o Homem de Aço se junta aos heróis esquecidos e eles vão ao passado enfrentar o Kraken, que invoca o Caçador de Saturno para a batalha. No meio dessa luta, o Homem... Pô, quem foi, cara? Quem foi que falou que essa ideia era muito boa? Quem disse que essa ideia era muito boa? Me fala. Eu vou irritar os 3 fãs da Criatura Sem Face. Mas pelo amor de Deus, né? Olha só esse design, cara. Quem que aprovou isso? Exatamente, cara. Quem que aprovou isso? O Homem Imortal acaba morto tentando salvar a Delfim, mas o Superman bota... O Homem Imortal acaba morto. É muito irônico. Moral, e ele faz o Caçador de Saturno falar todo o plano dos vilões. Que a magia e o Kraken, juntamente com o Igardes, eles queriam junto controlar o universo através justamente dessa feitiçaria. E por conta disso, os heróis esquecidos vão até o planeta do Igardes para tentar acabar com tudo. Antes disso, surge um garoto que é a reencarnação do Homem Imortal, fato é rápido aqui, e vai junto com eles. Quando eles avistam o planeta... Então não serviu pra nada a morte do cara. Só trocou de corpo e efetivamente não mudou nada no personagem, nem nas capacidades dele, nem nas consequências, sentimentos. É só tipo... uso artificial de tensão e emoção. Quer dizer, não posso dizer porque eu não li o quadrinho, né? Mas pelo que o cara tá falando, parece que só foi isso. O Superman vê que tem um sol vermelho próximo, então eles teriam que pousar em outro planeta para tentar bolar alguma estratégia. Nesse planeta que eles pousam tem muita água e uns seres que conseguem respirar debaixo. Até a Delfim acha que encontrou o seu lar, mas a estrutura física desses habitantes do planeta é diferente da dela. É engraçado que toda essa parte aqui a Delfim tenta procurar sua origem assim, e no pré-crise nunca é dita. Como essa é uma história de personagens desconhecidos, aparece aqui o taxista espacial e se voluntaria para levar os heróis. Não tem o Uber espacial também não, pô? Só tem táxi? Até o planeta vilão. Mas no meio do caminho, os próprios vilões arrastam... O cara dá golpe também, igual os taxistas do Rio de Janeiro. Da rodoviária até o bairro aqui do lado é R$85. Táxi pra lá e acaba quebrando o veículo. Eu já fiz um shorts falando do taxista espacial aqui no canal também. Depois aparece aqui uma nave vermelha e os heróis são levados até ela. E essa nave tem o nome de A Pioneira e pertence ao Chris KL99 e seus amigos Gerald e Hal. Que todos os designs dessa época eram tipo cara careca com orelha pontuda. Aí tem o cara careca com orelha pontuda, cabeça grande. É o cara careca com orelha pontuda e vermelho. O Chris, ele foi o primeiro bebê da Terra a nascer no espaço e teve seu nome em homenagem ao Cristóvão Colombo. Um certo dia, os pais do Chris desaparecem no espaço e o Chris se junta à Academia Espacial para tentar encontrá-los. E como ele termina os cursos com nota 99, ele decide adicionar isso ao seu nome. Então a tríade dos feiticeiros começa a usar seus poderes para controlar tudo, mas graças aos vilões esquecidos, né, que é o Mestre Átomo, o Senhor Poseidon e o Ultivak, eles conseguem derrotar a magia e isso acaba bagunçando os poderes do Igard e do Kraken e os próprios heróis esquecidos conseguem fugir do planeta vivo e eles nem entendem o que aconteceu direito. O destaque aqui dessa história vai pro Homem Animal, que tá muito piadista, meio que um Homem-Aranha aqui nessa revista. O Superman até fala assim, as piadas do Homem Animal, ele vai lascar ele um dia, né? Mas não hoje, eu vou salvar ele aqui. E essa revista, por incrível que pareça, é muito importante porque no final dela aparece a Layla e aqui a mão do monitor, né, que não tinha um visual ainda, eles observaram tudo ali, a Layla até avisa que perdeu o contato da magia e do Kraken, porque nessa época o monitor tava servindo como financiador de vilões pra testar os heróis. E nesse momento ele fala que ia parar de fazer isso porque já testou tudo que tinha que fazer, força e fraqueza de todo mundo. E agora o propósito dele começaria. E pediu pra traçar o curso, né, da sua nave, a esfera do monitor, até a Terra 3, que pra quem não lembra é onde começa a crise nas Infinitas Terras. Eu vou deixar pra falar a fase pós-crise dos heróis esquecidos em um outro vídeo, porque nesse já teve muitos personagens pra apresentar, e lá no pós-crise tem outros também, então vai ficar uma coisa muito longa, né? E uma coisa bem legal é que eles resgataram personagens de revista que a gente quase ninguém lê, que é da Strange Adventures, da Mission Space, e eu achei isso bem legal, porque se não fosse aqui, você nunca ia ter... Cara, eu acho que tem motivo pra ninguém ter lido esses personagens, sinceramente. Contato, né? Que parecem realmente revistas bem à parte da... Tem uns que tem conceitos ok, mas
Mas parece que não tem nada de especial, de fato. Sim. E de novo, minha opinião aqui no geral, eu queria ver mais histórias desse tipo hoje em dia, trazer personagens que a gente quase não vê reunidos em algum propósito aqui. Mas tem que fazer uma coisa bem feita, né? Porque tem que botar um propósito, botar um plot onde realmente cada herói seja importante, não juntar por juntar, né? Porque geralmente o pessoal faz isso e nem pensa muito na história. Mas me fala aí, vocês gostaram do vídeo? Imaginava que essa revista seria o marco zero da crise? Conhecia os... Cara, eles sumiram porque eram desinteressantes e mal escritos, né? Ninguém leu porque era ruim. E não vai voltar porque é ruim, ninguém liga. Eu. Cara. Talvez. Eu não acho que tem muita solução ao mercado de quadrinho americano no sentido de continuidade. Mas se fosse pra sugerir alguma coisa, e o que eu vou sugerir vai ter problemas, mas eu não tô nem aí, é que tivesse universo de autores. E não universo de Terra 1, 2, 3. Eu queria que tivesse o quadrinho o mundo do. Por exemplo, pega aqui da Marvel, né? O mundo do Stan Lee. Que aí no mundo do Stan Lee, todos os heróis que aparecem na história são escritos pelo Stan Lee. E aí você tem uma consistência geral, entendeu? Então não é que ele vai ter que escrever 1 milhão de histórias, mas ele escreveria uma obra específica. Imagina, igual o mangá, né? Ele escreveria uma obra específica e nessa obra tudo fica sob controle dele. Então tem mais. Obrigado. Então tudo fica com mais lógica interna, entendeu? A Imagine Comics já não é assim? Não sei, porque eu não conheço HQ. Mas assim. E de preferência, ele ia fazer o que. Faz. Bota aí. Eu não sei. Sai por mês a HQ americana, é pouquinho, né? Fininha. Mas bota aí 1 ano de história de um personagem. Aí faz umas 3 ou 4 anos de história para 4 personagens profundos, né? Para aprofundar um personagem mais um sidekick, um personagem mais um secundário ali. Aí você teria no final 8 personagens. Aí você lança a 5ª história, nesse 5º ano, que é a união de todos eles na Liga da Justiça, ou nos Vingadores, entendeu? E aí você começa mais 2 anos ou 3 anos de uma história mais profunda. Sacou? Aí é pelo menos o autor supervisionando, né? Com outros autores trabalhando, mas tudo dentro do mesmo universo planejado, que tem uma continuidade pro futuro, onde não precisa ficar resetando. Porque, eu gosto muito do universo Stan Lee. Eu prefiro o universo Neil Gaiman. Ou não, né? Porque deu merda, aparentemente. Isso já existiu? Assim, eu ficaria muito impressionado se não tivesse existido, né? Porque puta que pariu. Eu nem quadrinho leio e eu tivesse solução ia ser complicado. Mas eu não vejo isso sendo popular, pelo menos. Eu não vejo isso estando no topo, estando relevante, sendo padrão que o mundo segue. Assim, vídeo interessante ver esses personagens bizarros, mas realmente não teria interesse de os acompanhar. Agora eu vou jantar aqui rapidão.